boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo, estamos começando mais um programa Eclésia ao vivo para todo o Brasil. Eclésia, agora às 7h30 da noite. Você já está se acostumando com o nosso novo horário. 7h30 da noite começa o programa Eclésia ao vivo para todo o Brasil pela Rede Século XXI. Vamos falar sobre um tema muito rico na noite de hoje, um tema que provoca muitos desdobramentos. A gente promete que será apenas um início para conversar sobre esse tema, pois alguns dos desdobramentos a gente vai falar em outros programas. Nós falaremos sobre a revelação divina. O que é a revelação divina, quando começou, já terminou, não terminou, de que forma a revelação divina aconteceu no meio dos homens. Esse é o tema do programa Eclésia de hoje. Conversaremos, é claro, com o nosso comentarista oficial aqui do programa, Padre Guido Motinelli. Bem-vindo, Padre Guido, mais uma vez. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Nosso grande abraço fraterno, acompanhado pelo desejo de muita paz e muita serenidade em todas as casas dos nossos amigos. Um tema muito belo, porque Deus, o Criador, faz questão de manifestar-se, de identificar-se, de dizer quem Ele na verdade é. E como verdadeiro Pai, acompanha a existência de todo o cosmos, de uma maneira especial, como nós vamos estudar logo, a pessoa humana feita à imagem e semelhança dele. Muito bem, Padre Guido. Quero lembrar aos nossos amigos telespectadores que você pode ligar para a gente. Temos um 0800 777 0021, ligação gratuita para telefones fixos. Mas também quem quiser usar o seu celular, o telefone está disponível aí no vídeo também, para quem quiser usar o celular e ligar aqui para a gente. Olha, nesse telefone você vai poder fazer perguntas para a gente aqui durante o programa. De repente, se você quiser deixar o seu nome para um pedido de oração, nós vamos conduzir o seu pedido depois para uma caixinha de oração. O Padre Guido também lembra sempre na hora das bênçãos, na hora que ele vai dar a bênção no final, ele sempre lembra de todo mundo que pede aqui durante o programa, de alguma forma, que está precisando de alguma necessidade, coloca ali, expressa no papel, e depois esses pedidos de oração seguem para uma caixinha onde serão celebradas 100 missas nessas intenções, né? Como é o costume aqui da Rede Século XXI. Agora, você também pode deixar o seu nome para participar de um sorteio. A gente sempre procura trazer alguns livros interessantes aqui para divulgar, para que você conheça e também para que você possa estudar com a gente algum assunto interessante. Por exemplo, o livro de hoje, para variar, é sensacional. Olha, eu não li esse livro ainda, estava apenas folheando, me deu vontade de ler, espero ler em alguma oportunidade. É um livro de um padre italiano chamado Giuseppe Forlai. Ele escreveu um livro chamado Cristo Vive em Mim, está aí ó, o livro, Cristo Vive em Mim, e é esse livro que sortearemos no final do programa. Sabe do que se trata esse livro? Dedicado à vida e à espiritualidade do beato Tiago Alberione. Tiago Alberione é o beato da igreja que fundou a família Paulina. Olha, é uma grande história, vale a pena mesmo você entender um pouco mais desse assunto. Um livro dedicado à espiritualidade e tudo que envolve a vida de Tiago Alberione, seu conterrâneo, né, Padre Guido? Exato, Padre Tiago Alberione, que já é beato, é fundador de 6 congregações religiosas, masculinas e femininas. Graças ao carisma que ele recebeu de divulgar a palavra de Deus, hoje a presença dos padres paulinos, das irmãs, está presente no mundo inteiro. Eu lembro um pormenor que vale a pena ser comunicado aos nossos amigos telespectadores. Quando ele veio falecer, no ano 1972, eu era diácono, como você hoje, né? Lá em Roma, e fiz questão de participar entre os fiéis da Santa Missa de corpo presente, presidida pelo Santo Padre saudoso e hoje já beato Paulo VI. Certo. Havia uma grande expectativa, meus amigos telespectadores, porque o padre Tiago Alberione havia preparado o seu testamento que deveria ser lido publicamente na hora do Evangelho, na missa da sua morte. Muitos pensavam que, como conteúdo do testamento, ele nomeasse alguém para continuar aquela obra. Né? Repito, 6 congregações atuantes até no dia de hoje. Nada disso. Vejam só o que ele escreveu, só uma frase. Na hora da minha morte, não quero um travesseiro para reclinar a minha cabeça dentro do caixão, mas uma Bíblia aberta. Olha só. E foi atendido na hora.
pegaram uma Bíblia grande e substituiu o travesseiro. Até hoje, Padre Beato Tiago Alberione está enterrado tendo a cabeça dentro da Bíblia Sagrada. Que bacana, Padre Guido. Ô, diretor, a gente pode dedicar um dia a um programa exclusivo para Tiago Alberione, né? Hoje, lembrando, só para quem ligar para a gente, deixar o nome, vale por e-mail também. Se você mandar e-mail também, seu nome vai para o sorteio para você concorrer a esse livro Cristo Vive em Mim, que esse padre italiano escreveu sobre o Beato Tiago Alberione. Vale a pena esse livro, muito bacana. Nesse telefone também, que está aí no seu vídeo, você pode ter informações de como é que você faz para se tornar sócio, e também para adquirir os nossos produtos, tá certo? Liga para a gente. Agora, Padre Guido, vamos conversar sobre o nosso tema, que é muito rico, a revelação divina, e vamos entender um pouco mais dessa história. Logo de cara, como a gente costuma fazer aqui, que a gente começa a pontuar os conceitos, o senhor podia explicar para a gente, Padre Guido, do que se trata a revelação divina? A revelação divina, meus amigos, é a denominação de modo genérico para todo conhecimento transmitido ao homem diretamente da parte de Deus. Portanto, Deus se manifesta à humanidade. Nós notamos, através da Bíblia Sagrada, que Deus criou o universo e, ao mesmo tempo, fez questão de identificar-se no universo como o autor. Só que tem uma expressão fundamental que nos ajuda a entender, digamos assim, a alegria que cada um de nós deve ter dentro de si como imagem de Deus. Quando Deus criou o mundo, em 6 dias, a frase que está escrita na Bíblia é assim: faça-se o céu, faça-se a terra, façam-se os astros, façam as árvores, os animais, as águas, etc. Mas quando tratou-se de criar a pessoa humana, Deus não usa esta ordem, faça-se, mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para deixar bem claro que nós somos obra-prima de Deus, temos algo de Deus dentro de nós. Além da vida espiritual, a alma que é eterna, nós temos dons e qualidades que Deus não quis dar aos demais seres, quais, por exemplo, a inteligência, a vontade e a liberdade. E Deus, que é o nosso Criador, nos acompanha até o término da nossa caminhada na Terra. Interessante, Padre Guido, porque diversas oportunidades aqui durante o decorrer das semanas, nós conversamos e passamos por esse tema, a revelação divina. Falamos muito em diversas oportunidades sobre isso. A gente vai dedicar um programa exclusivo sobre esse assunto. Em poucas palavras, como o senhor já disse, revelação divina é todo conhecimento transmitido ao homem por parte de Deus. Por parte de Deus, né? Exato. Agora, nós também às vezes falamos aqui, Padre Guido, no programa, sobre história da salvação. Tem diferença entre história da salvação e revelação divina? Sim, exato. Porque Deus sempre se manifestou. Com tantas expressões diferentes, Deus manifesta que alguma coisa de si passa para nós. No Antigo Testamento, no decorrer de milhares e milhares de anos, Deus mandou aqui na Terra tantas pessoas honestas, santas, justas, para endireitar um pouquinho o comportamento da humanidade que não estava muito certo. Porém, sabemos que a acolhida da humanidade nunca foi das melhores. Certo. Mesmo assim, Deus, um dia, decidiu enviar o seu mesmo filho, que aceitou a natureza humana no seio de Maria, tornou-se homem como nós, menos o pecado, mas sabemos que a atitude do homem também foi a mesma com Jesus. Uma estrebaria acolheu o pequeno Jesus e 33 anos depois o madeiro da cruz o mandou embora. Palavras muito pesadas, né? Mas Deus não cansa de manifestar-se. A salvação vem desde o começo da humanidade e a complementação veio exatamente com a vinda do Filho de Deus aqui na Terra. Então, será que é certo pensar assim, Padre Guido? A revelação de Deus para os homens é mais antiga do que a nossa história da salvação? Certo, porque Deus sempre se manifestou.
Nós pegamos, por exemplo, ainda no primeiro livro, além de ter criado o homem à sua imagem e semelhança, nós notamos no capítulo 2, no versículo 7 do livro do Gênesis, aquela expressão que Deus soprou no nariz, olha que imagem muito humana, e transmitiu algo de si para a humanidade. Certo. E esta imagem do sopro, em língua aramaica, ruá, é repetido também no Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 19, quando fala de Jesus ressuscitado, que aparece ao grupo dos apóstolos e sopra sobre eles, dizendo: recebei o dom do Espírito Santo, os pecados que perdoardes serão perdoados, os pecados que não perdoardes serão retidos. Apenas em 2 ocasiões, então, aparece essa expressão. Exato, na Bíblia, o ruá, somente em 2 ocasiões. Na primeira página, digamos assim, no segundo capítulo do livro do Gênesis, e no Evangelho de São João. Mas é possível, Padre Guido, identificar exatamente o início dessa revelação divina? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Isso é possível a gente identificar? Está correta essa pergunta ou não? Sim, é a primeira frase da Bíblia. Certo. No começo, Deus criou o céu e a terra. Isto é, Ele é o autor. É Ele que manifesta o seu grande poder na obra do cosmo que Ele realizou. E aonde se encerra essa revelação divina, Padre Guido? Agora, se encerra com a vinda de Jesus, né? E com a vinda de Jesus e com toda a missão de Jesus. Só que, bela sua pergunta, o mesmo Jesus, na hora de subir para o céu, ele disse uma belíssima frase: ainda tenho muitas coisas para vos dizer. Quando vier o Espírito Santo, ele vai vos ensinar a verdade. Isto é, a revelação é completa, é total. Certo. Não precisamos de mais nada. Só que cabe a cada um de nós, através do estudo, da meditação e, sobretudo, da obediência ao magistério da Igreja, entender e descobrir dentro da revelação um conteúdo que não cansa de ser admirado. Isto é, nós notamos que o magistério da Igreja continua hoje explicando, sobretudo através da teologia, a parte fundamental da revelação divina. É aí que nós notamos uma grande diferença, quase que fundamental, entre a religião católica e as demais religiões que existem no mundo, onde não existe, porém, uma teologia. O mesmo Maomé, autor do Islã, né, ele escreve o Alcorão, aquele livro, e não admite um estudo teológico. Como está escrito, assim deve ser. Ao passo que a teologia não cansa de surpreender pelos seus resultados. É como é importante aprofundar o conteúdo da revelação divina que nos leva a descobrir também tantas novas verdades. Padre Guido, é por isso então que em algumas ocasiões, quando a gente passou por esse assunto aqui no programa, eu lembro que a gente disse em outras oportunidades que essa revelação divina vai até a morte do último apóstolo. O que significa que o senhor estava dizendo, não é isso? Que é o término dessa missão de Cristo, que claro, ele estendeu aos seus apóstolos. Está encerrada, né? É verdade que digamos assim, na literatura cristã, mesmo após a morte de São João Evangelista, tivemos grandes autores chamados padres da Igreja que fazem parte da patrística, mas é claro, com a morte de São João termina, digamos assim, o conteúdo que é completo da revelação divina. Então, na patrística, que é o episódio que vem logo depois da Era dos Apóstolos, nos primeiros séculos da Igreja, principalmente, fica mais claro a partir do meio do primeiro século, século II, etc., tem a ver com aquilo que o senhor estava dizendo anteriormente, né, Padre Guido? A revelação divina, ok, desde a primeira manifestação de Deus na criação até a morte do último apóstolo. Lá já está tudo revelado. Lá contém tudo que a gente precisa para ser salvo.
Porém, para entender e aprofundar, isso durante os séculos. E aí a patrística vem justamente nesse sentido, porque os padres da igreja começam a ensinar toda a igreja, né, Padre Guido? Exato. Uma coisa interessante, Eric, você acabou de apresentar para os nossos amigos telespectadores este livro que fala do fundador da grande família dos paulinos. Ah, né? O livro que sortearemos no final do programa. Exato. Né? Olha, ele sempre disse que na noite, olha uma declaração do beato Tiago Alberione, em língua italiana é Giacomo Alberione. Ele mesmo sempre disse que na noite da passagem do século, de 1800 para o 1900, ele, naquela hora de adoração que fez na frente de Jesus solenemente exposto, recebeu uma luz de Deus, de ser um instrumento para que a palavra divina fosse espalhada no mundo inteiro. O carisma que toda a grande família paulina tem é de divulgar a Bíblia, os escritos, a revelação divina. Ele mesmo, para deixar bem claro que Deus até hoje continua, através dos carismas, mostrando a riqueza da revelação divina. Que bonito isso, né? Que bonito. Que bom, foi providencial Tiago Alberione ter aqui no nosso conteúdo, que é do livro que sortearemos, né? Lembrando, daqui a pouquinho, para quem ligar, no telefone que está no seu vídeo, inclusive, temos 0800, para quem liga, ligação gratuita para quem faz de fixo. Esse livro aí, ó, Cristo Vive em Mim, do Giuseppe Forlai, que é um padre italiano, padre do clero lá de Roma, que escreveu esse livro sobre a vida, a obra, a espiritualidade do beato Tiago Alberione, fundador da família paulina. A gente vai para o primeiro intervalo. Na sequência, eu quero perguntar outras coisas do Padre Guido, especialmente para entender essa história. Ok, a revelação divina foi dada, do início da ação de Deus na criação até a morte do último apóstolo, né? E durante os séculos, a teologia, a patrística, vem nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Agora, por que a igreja tem autoridade sobre isso? Da onde vem essa autoridade da igreja? Essa pergunta eu vou fazer para o Padre Guido. E se é somente a Igreja Católica que tem essa autoridade, ou tem outros grupos, outras pessoas que também possuem essa autoridade? Essa pergunta eu farei para o Padre Guido já, depois do intervalo. Você não sai daí, a gente continua conversando sobre a revelação divina. Até já.